né? Não, Assim, é porque aqui no país, tem isso, né? a gente tem um tipo de preconceito racial que ele é diferente do racismo nos Estados Unidos, por Hum. exemplo, né? Lá nos Estados Unidos, ele é confrontational. Não, é porque lá É, é abertamente, deliberadamente racista. exposto ali, né? Racista, não é lá, Aham, porque até a década de 60, os pretos não tinham nem direito civil a sim. votar, por exemplo. Tinha que ter um bebedouro para preto, um bebedouro para branco. O preto Ah. sentava atrás no banco do ônibus, não podia morar no mesmo bairro, não podia ter casamento interracial. Até anos 60, pô. Então é o tipo de racismo que era mais compreensível até de saber com quem você está lidando. Aqui no Brasil, a gente tem um racismo perverso, que ele é paternalista. Então, a gente não sabe com quem a gente está lidando, a gente não sabe da nossa ancestralidade. Foi o último país do mundo a ter a abolição da escravatura. Então, assim, por que eu estou falando isso? Daqui a pouco eu volto nessa questão do racismo, tá? Mas é porque, como eu era uma menina diferente nas escolas que eu estive, principalmente nas escolas particulares, eu tive que criar uma persona de sobrevivência. Porque eu sempre tive cabelo crespo, eu com 12 anos de idade, eu já tinha 1,70 m de altura. Você é grande, você é Eu alta, sempre né? fui alta, eu sempre fui mulata, né? A gente não usa esse termo mais, mas naquela época era o sim, termo que me era apresentado à sociedade. Então... A questão de ser adotada, de ser uma criança que foi adotada por uma família também, tinha isso? Por exemplo, sim, na escola e tudo? sim, teve uma escola particular que eu estudei que me chamavam de preta sem mãe. Aí, velho. Isso Mas é muito forte pra uma criança. é muito forte. E na década de 90, no início da década de 90, né, que quando eu estudei nessa escola particular, era um preconceito racial velado e autorizado pelos professores. Os professores não tinham o menor preparo para lidar com esse tipo de situação. E sempre, invariavelmente, todas as salas que eu estive presente, eu era a única preta. Então, mas como eu não sei te explicar como que eu sempre soube e tive essa noção de quem eu era no universo, assim, porque eu era filha da empregada, ela faleceu e aí eu me tornei a filha do patrão. Mas eu já cresci nesse apartamento como filha da empregada. Eu morava no quarto de empregado com a minha mãe. Você morava... E com 6 anos de idade, ela faleceu. Eu tinha 6 anos de idade. Ela faleceu. Sua mãe biológica, né? Isso. E aí eu fui agregada, né, como parte da família. Então, querendo ou não, isso me fez enxergar de maneira macro quem sou eu na sociedade. Você tinha essa noção? Tipo, 6, 7 anos? Sim. É muito interessante, assim, como que eu já tinha essa noção. Tinha outra criança na casa? Não. Meus pais eram muito mais velhos. Eu era a rapa do tacho, digamos assim, né? Meus pais me adotaram, já tinham mais de 60 anos de idade. Então, era uma diferença de geração muito grande. Mas, mesmo assim, havia uma certa harmonia, assim. Porque, por uma forma de sobrevivência, eu sempre quis ser a pessoa divertida, agradável. Faz parte do traço de personalidade do adotivo. Entendi. Né? A necessidade de pertencimento faz a gente ir para algum lugar. Ou ser muito inteligente, ou ser muito caxias, ser muito divertido. A gente cria uma forma de sobreviver. Certo. Né? E no meu caso, como a gente acaba se influenciando pelas pessoas que estão à nossa volta, o meu pai adotivo era muito engraçadão. Então, querendo ou não, a gente pega um pouco dessa carga cômica, essa veia cômica, né? Então, meu pai era muito engraçadão. Hoje, eu não sei se ele seria um tiozão do pavê, mas, mas que ele era uma pessoa muito espirituosa. Ele era. Então, de certa forma, eu fui muito influenciada nesse sentido. Na escola, como sobrevivência, eu era pessoa engraçada. Nas escolas que tinham... gincana, que tinha que ter o teatro. Eu sempre estava a cargo de fazer o teatro e eu sempre ia para ver a cômica. Então, o despertar para o humor veio no Arnaldino São José, que hoje em dia é Arnaldo, né? Mas antigamente era a Congregação do Verbo Divino, era Arnaldino virou Arnaldo, e ali tinha sempre uma gincana católica
eu esqueci, não vou lembrar o nome agora, mas era uma gincana que a gente tinha que juntar alimentos não perecíveis, a gente tinha que... Era uma coisa bem naquele viés católico de ajudar e tal, e uma das provas era fazer um teatro com o tema do ano. E quem estava lá sempre fazendo teatro, juntando o povo, ensaiando, indo para coisa do humor, Paloma Santos. Que coisa!